Mano, ao ver que seu pai estava prestes a atacar sua mãe, Elias perde a paciência e parte pra cima dele. Só que a diferença de força entre os dois era enorme, seu pai segura ele facilmente e joga ele para o outro lado da sala. Sua mãe corre para ajudá-lo e fica na frente dele para protegê-lo. Então o pai fecha a porta da casa e começa a desabafar tudo o que guardou durante anos. E fala que ficou extremamente feliz quando descobriu que tinha um filho homem. Pega uma cadeira de mesa e diz que sua família tinha tudo para prosperar. Mas então começa a gritar com a sua esposa perguntando por que o filho deles despertou a classe mais baixa. E colocando toda a culpa nela, chamando seus genes de inútil. Tomado pela raiva, ele levanta a cadeira e tenta acertar a própria esposa. Mas antes o golpe atingisse sua mãe, Elias aparece na frente e joga a cadeira pra longe, enquanto gritava pra ele não encostar nela. Seu pai olha pra própria camisa e percebe que ele tinha sido arranhado, e começa a sorrir falando que pelo menos seu filho finalmente tinha criado coragem. E no instante seguinte atira um soco que atravessa completamente a defesa de Elias e acerta o seu peito em cheio. E mesmo Elias tentando se defender, entende a diferença entre os dois, porque mesmo bloqueando os ataques ele continuava recebendo dano. Seu pai continua atacando sem parar, e logo depois de alguns golpes pergunta do que adiantava se defender se ele continuava sendo um fracasso. E logo depois pega uma cadeira de ferro e se prepara para atacar novamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, alguém bate na porta. E já irritado ele vai atender gritando, só que ao abrir a porta encontra o vice-capitão da guarda. Seu rosto muda na mesma hora e o oficial pergunta por que ele demorou tanto para atender. E logo avisa que estava investigando um criminoso na região. O pai de Elias responde que não viu ninguém, mas o capitão percebe algo estranho e pergunta por que Elias estava coberto de sangue. O homem responde rapidamente falando que o garoto tinha caído da escada. Só que Elias interrompe e revela a verdade, dizendo que foi espancado pelo próprio pai. O homem tenta negar e afirma que jamais faria isso. Então o capitão olha diretamente para Elias e pergunta se aquilo era verdade. Elias aproveita a oportunidade e lembra os oficiais de uma regra importante, que pessoas despertas com potencial perigoso não podem permanecer livres se representam ameaça à população. E ao ouvir aquilo, seu pai perde o controle e revela suas garras na frente de todos. Os guardas agem imediatamente e conseguem conter o homem. Enquanto ele era levado, ele continua gritando, prometendo que ainda se vingaria de Elias.